Você sente que há nós em sua vida que parecem impossíveis de desfazer? Aqueles problemas que insistem em se repetir, portas que continuam fechadas, conflitos familiares sem paz, dívidas que não se resolvem, ou até situações espirituais que parecem te cercar. Hoje, você vai participar de uma oração muito poderosa, dirigida a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Francisco de Assis, dois intercessores de imensa luz e misericórdia. Nesta prece, vamos pedir a Deus, por meio deles, que todos os nós da sua vida sejam desfeitos, que as portas se abram, que a proteção alcance você e sua família, e que todo mal, seja ele espiritual, emocional, financeiro ou familiar, seja quebrado e lançado para longe. Durante esta oração, você sentirá a presença da paz, da libertação e da restauração que vem do céu. Nada poderá resistir ao poder de Deus quando o coração se abre em fé. Então, prepare o seu ambiente, respire fundo e una seu coração a esta corrente de oração. Deixe seu nome nos comentários para ser lembrado nesta intenção. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de libertação e permaneça conosco até o fim, porque a bênção será completa. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, interceda por todos nós. São Francisco de Assis, rogue diante de Deus por nossa libertação e paz. E que a luz divina toque sua vida a partir deste momento. Agora, vamos orar com fé e confiança, acreditando que nada é impossível para Deus. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e ó servo fiel de Deus, São Francisco de Assis, neste instante elevo meu coração ao céu, buscando a presença divina que liberta, purifica e transforma. Em silêncio interior, coloco-me diante de Deus, pedindo que esta prece alcance o trono do Altíssimo através das mãos puras de Maria e da humildade de Francisco, para que tudo que está amarrado em minha vida seja finalmente desatado e libertado pelo poder do amor divino. Ó Senhora que contempla cada dor humana com ternura, que observa cada lágrima derramada por aqueles que sofrem, acolhe agora minha alma aflita, cansada e muitas vezes cercada por dificuldades que parecem não ter fim. Em cada área da minha vida, encontro nós que me impedem de seguir em paz, nós que bloqueiam os caminhos, nós que me afastam da alegria. Mãe de misericórdia, desata um a um esses nós que foram criados pelo tempo, pelo pecado, pela inveja, pelas palavras negativas, pelas más intenções e pelos atos de quem deseja minha queda. Que suas mãos, iluminadas pela presença do Espírito Santo, toquem cada laço, cada corda, cada amarra invisível que mantém minha vida presa em dores antigas, em dívidas, em brigas, em doenças, em desordem e em medos que me consomem. Que, ao tocar esses nós, toda energia contrária se desfaça, que nenhuma maldição tenha poder, que nenhuma inveja permaneça e que toda obra feita nas sombras perca direção. Que tudo aquilo que foi lançado contra mim por meio de palavras, gestos ou intenções contrárias se torne pó diante da luz divina. Ó Nossa Senhora Desatadora dos Nós, quantos vivem aprisionados em correntes invisíveis, cercados por forças espirituais negativas, dominados por pensamentos sombrios, por influências malignas, por situações que parecem não ter solução. Intercede por todos esses filhos, e especialmente por mim, que agora clamo pela libertação de todo o mal. Desata os nós que me afastam do bem, que bloqueiam a paz interior, que impedem que minha alma descanse no amor de Deus. Desata os nós que prendem meus sonhos, que atrapalham minha prosperidade, que dificultam meus relacionamentos e que criam barreiras dentro da minha própria casa. Ó Mãe Santíssima, quantos nós existem que foram criados por maldições hereditárias, por injustiças antigas, por pactos espirituais, por promessas feitas em engano, por palavras malditas. Passa suas mãos benditas por cada um deles, e transforma em luz tudo aquilo que nasceu da escuridão. E neste mesmo instante, São Francisco de Assis, amigo dos pobres, dos simples e dos esquecidos, intercede também diante de Deus por mim. Que sua vida de pureza e renúncia inspire minha alma a buscar a luz, a humildade e a serenidade em meio às tempestades. Que sua oração constante e sua comunhão com o Criador me cubram agora, trazendo paz ao coração e proteção ao corpo e à alma. São Francisco, servo amado do Altíssimo, rogo para que caminhe ao lado da Mãe Santíssima,
visitando comigo cada canto da minha vida. Onde houver discórdia, que entre a paz. Onde houver medo, que surja a confiança. Onde houver desespero, que floresça a esperança. Onde houver trevas, que brilhe a luz divina. Nossa Senhora desatadora dos nós, desata o nó da falta de dinheiro, o nó das dívidas que sufocam, o nó do desemprego, o nó da desordem financeira. Que cada obstáculo que impede a prosperidade se dissolva diante da vontade divina. Que nenhuma corrente de miséria tenha poder, que nenhum espírito de escassez permaneça, e que as portas da abundância espiritual e material se abram pela vontade de Deus. Desata também o nó da enfermidade espiritual e emocional. Que toda dor interior, toda mágoa antiga, todo trauma, toda culpa e todo medo se transformem em serenidade, em fé e em confiança. Que nada mais prenda o coração ao sofrimento. Que o passado seja entregue nas mãos divinas e que o futuro se torne caminho de luz e equilíbrio. São Francisco, que sempre viu Deus em cada detalhe da criação, ensina a alma a enxergar o amor divino mesmo nos dias difíceis. Que sua simplicidade seja exemplo para que eu caminhe sem me perder em vaidades ou ilusões. Que sua fé profunda me inspire a acreditar que o bem vence, que a luz prevalece e que Deus nunca abandona quem o busca de coração. Mãe Santíssima, desata o nó da discórdia familiar. Onde há brigas, que haja perdão. Onde há ódio, que entre o amor. Onde há distância, que o reencontro aconteça. Onde há silêncio, que o diálogo renasça. Que nenhum lar se desfaça pela ação do inimigo. Que nenhuma palavra destrutiva prospere. Que a união se fortaleça e que o respeito entre todos os membros da família seja restaurado. Desata o nó dos relacionamentos interrompidos, dos amores perdidos, das amizades quebradas, das ligações espirituais negativas que ainda amarram o coração. Que cada vínculo contrário à vontade de Deus se desfaça. Que cada conexão abençoada floresça em paz e harmonia. São Francisco de Assis, intercede para que meu espírito seja manso e equilibrado, para que eu aprenda a perdoar como Cristo perdoa, e para que nenhuma raiva antiga encontre morada em mim. Que as feridas da alma sejam purificadas pelo amor divino, e que, ao invés de ressentimentos, brotem bênçãos em minha vida. Ó Mãe desatadora dos nós, há tantos nós invisíveis criados por feitiçarias, invejas e macumbas lançadas por mãos impuras. Que toda essa escuridão seja destruída pela luz do Espírito Santo. Que nenhuma energia negativa tenha poder sobre mim, sobre minha casa ou sobre os meus. Que toda obra feita nas trevas perca o sentido e seja substituída pela graça divina. Que os anjos do Senhor estejam ao redor de minha vida, guardando cada passo, iluminando o caminho e afastando as intenções do inimigo. Que nenhuma seta espiritual encontre morada. Que nenhuma palavra maldita se fixe. Que nenhuma maldição enviada encontre espaço. Nossa Senhora desatadora dos nós, cobre com seu manto protetor cada membro da minha família. Guarda nossas noites, nossos dias, nossos planos, nossa saúde e nosso lar. Que nada do mal toque nossas portas. Que o lar seja abençoado com fé, alegria, prosperidade e harmonia. São Francisco de Assis, servo da paz e da fraternidade, rogo que sua presença espiritual traga harmonia aos corações. Que cada um de nós aprenda a viver com gratidão, a perdoar, a ajudar, a orar e a confiar mais em Deus. Que nossa casa se torne um refúgio de serenidade, longe das sombras e repleta da presença do Altíssimo. Mãe Santíssima, desata o nó das decisões confusas, dos caminhos fechados e dos planos interrompidos. Que toda indecisão seja substituída por sabedoria. Que a direção divina guie meus passos. Que as oportunidades justas se manifestem, e que tudo o que estiver impedindo o progresso espiritual e material seja transformado em bênção. Desata o nó do medo de errar, da insegurança e da dúvida. Que a fé cresça no coração e que a confiança no poder de Deus se torne mais forte do que qualquer temor. Que eu viva na certeza de que o Altíssimo me guia e me ampara em cada passo. São Francisco, exemplo de pureza e desprendimento, intercede para que o coração aprenda a viver na simplicidade e no amor.
Que as preocupações mundanas não me afastem da presença divina. Que minha vida seja conduzida com equilíbrio, serenidade e esperança. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe das Misericórdias, leva ao trono do Pai cada oração feita aqui. Que toda maldição se quebre, que toda corrente se parta, que todo nó se desfaça. Que o bem triunfe e que a luz divina se espalhe por todos os lados. Que minha mente esteja livre de pensamentos ruins, que meu corpo esteja protegido, que meu espírito esteja fortalecido e que minha alma permaneça em comunhão com Deus. São Francisco, intercede por todos os que sofrem, pelos que estão em desespero, pelos que perderam o rumo. Que sua compaixão alcance os corações cansados. Que sua humildade desperte o amor nos que perderam a esperança. Mãe Santíssima, desata também os nós que o mundo tenta colocar, os nós das injustiças, das calúnias, das perseguições, dos julgamentos e das maldades humanas. Que nenhuma dessas situações abale a fé. Que cada provação sirva apenas para fortalecer a alma. Que cada lágrima derramada se transforme em bênção. Que cada dor se converta em aprendizado. Que cada queda se torne recomeço. Que a fé nunca falte, mesmo quando o caminho parecer escuro. Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Francisco de Assis, rogo que caminhem ao meu lado todos os dias. Que suas presenças espirituais sejam escudo diante de todo o mal. Que o inimigo não tenha espaço em minha casa, em meu coração, em meus caminhos. Consagro minha vida, meu lar, minha família, meu trabalho, meus sonhos e meus planos ao coração de Deus, pelas mãos de Maria e pela intercessão de São Francisco. Que tudo que me pertence esteja sob a proteção celestial. E quando novos nós surgirem, pois a vida sempre traz desafios, que a Senhora esteja pronta para desatá-los novamente. Que São Francisco esteja presente para inspirar serenidade. Que eu jamais esqueça que Deus é maior do que qualquer amarra. Que o amor divino permaneça em mim. Que a paz reine em meu lar. Que a prosperidade habite meus caminhos. Que a proteção do céu nunca me abandone. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e ó Servo fiel do Altíssimo, São Francisco de Assis, neste instante de oração o coração se eleva em busca da luz divina. Que esta prece suba até o trono de Deus como incenso de fé, atravessando toda escuridão que tenta envolver a vida, dissipando os laços do mal, e abrindo caminhos de paz, abundância e proteção. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, intercessora piedosa, coloca o olhar sobre minha alma. Quantos nós se formaram ao longo dos dias? Nós de tristeza, de medo, de injustiça, de confusão, de falta, de perseguição e de dor. Cada um desses nós se tornou um peso na caminhada, impedindo que o coração viva plenamente os planos que Deus preparou. Com suas mãos puras e cheias de graça, toca cada nó que me aprisiona. Toca as amarras espirituais que cercam meus caminhos, toca os bloqueios que impedem o fluir da bênção, toca os grilhões que tentam me manter preso em dificuldades antigas. Que cada laço contrário à vontade divina se desfaça, e que a liberdade do Espírito Santo se manifeste em mim e em minha família. Ó Mãe querida, tantas vezes a vida se enche de dificuldades invisíveis, palavras negativas lançadas por inveja, sentimentos de inferioridade, medos que não permitem avançar, dívidas que sufocam, maldições herdadas, perseguições espirituais. Tudo isso se transforma em nós, prendendo destino, atrasando bênçãos, bloqueando caminhos. Por isso, venho buscar sua intercessão, pedindo que o amor de Cristo penetre cada área da minha existência. Que suas mãos benditas desatem os nós que impedem a prosperidade, que quebram o equilíbrio financeiro, que fecham as portas do sustento e da realização. Que cada obstáculo que impede o avanço seja substituído por caminhos abertos, por oportunidades justas e por abundância espiritual e material. Que o trabalho frutifique, que o lar seja abençoado, que o pão nunca falte, e que a paz reine em meio às batalhas da vida. São Francisco de Assis, servo amado do Altíssimo, que andou pela terra anunciando o amor e vivendo em profunda comunhão com o Criador, olha por mim e pelos meus.
Intercede junto ao trono de Deus para que minha alma encontre serenidade, e que nenhuma tempestade consiga apagar a luz da fé. Que seu exemplo de simplicidade e amor ao próximo inspire cada decisão, para que tudo que for vivido seja guiado pela presença divina. Que suas orações alcancem as causas impossíveis, que suas palavras diante do céu sejam escudo contra todo ataque do inimigo, e que a pureza de seu coração transforme a dor em aprendizado e o desespero em confiança. Nossa Senhora desatadora dos nós, tantas portas parecem fechadas, tantas situações permanecem travadas, tantas promessas parecem distantes. Intercede diante de Deus para que essas portas sejam abertas. Que cada obstáculo se transforme em oportunidade e que nenhuma porta permaneça trancada diante da fé. Que as portas da prosperidade se abram. Que as portas da saúde e do equilíbrio espiritual se manifestem. Que as portas da reconciliação familiar sejam liberadas. Que as portas da vitória espiritual sejam alcançadas. Que as portas da paz interior se escancarem diante da presença do Espírito Santo. Ó Mãe Santíssima, que sua luz alcance minha casa. Que cada cômodo receba o toque divino. Que nenhuma energia negativa se mantenha, que nenhuma influência contrária permaneça, e que o ambiente seja preenchido com harmonia, serenidade e amor. Que anjos habitem este lar e que toda sombra se desfaça. Peço, Mãe querida, proteção constante para mim e para cada pessoa da minha família. Que nossos passos sejam guardados pelo olhar divino. Que o mal não encontre caminho. Que palavras destrutivas não nos atinjam. Que a inveja seja neutralizada pela graça. Que a maldade se desfaça antes de chegar até nós. São Francisco de Assis, intercede para que o espírito da humildade e da fé habite nosso coração. Que aprendamos a confiar plenamente no poder de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Que saibamos ver bênçãos escondidas nos dias difíceis e reconhecer a presença divina nos pequenos detalhes. Nossa Senhora desatadora dos nós, desata também os nós familiares. Que a paz volte a reinar entre os que convivem. Que antigas feridas sejam cicatrizadas. Que mágoas sejam substituídas por compreensão e perdão. Que o amor familiar seja restaurado e fortalecido. Que cada pessoa de minha casa seja cercada pela luz do céu. Que os caminhos de todos sejam abençoados, e que nenhum de nós caia em armadilhas do inimigo. Que haja união, paciência, empatia e compaixão. Ó Mãe de bondade, muitas vezes as lutas são silenciosas e os pesos invisíveis. Quantas vezes o coração sofre em silêncio, guardando dores que ninguém vê. Toma essas dores em suas mãos. Apresenta cada uma delas diante do trono do Altíssimo, e transforma tudo em paz. Que as correntes de inveja sejam quebradas. Que as amarras de feitiçaria e macumba percam poder. Que nenhum intento de bruxaria tenha efeito. Que todos os ataques espirituais caiam por terra. Que toda palavra maldita se torne inofensiva. Que o inimigo perca completamente a direção. Que minha vida e minha casa sejam cercadas por um círculo de luz divina, intransponível, inquebrável, protegido por legiões de anjos. Que o mal fuja diante da presença da Mãe Santíssima e da intercessão dos santos. São Francisco, amigo dos simples e dos aflitos, que sua presença espiritual traga paz aos corações atribulados. Que seu amor por Deus inspire a alma a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor tenta enfraquecer a fé. Que cada passo dado seja guiado pela sabedoria divina. Que cada decisão seja conduzida pelo Espírito Santo. Que a vida siga em harmonia com o propósito celestial. Que os medos sejam vencidos, que a ansiedade se transforme em confiança, e que o coração viva em constante estado de oração. Nossa Senhora desatadora dos nós, desata os nós que impedem a alegria, que travam a mente, que confundem o coração. Que nenhuma dor antiga continue alimentando o presente. Que toda a culpa desapareça e que a paz interior seja completa. Desata o nó da indecisão, o nó da confusão mental, o nó das dúvidas que afastam da fé. Que cada um deles se desfaça diante de sua intercessão.
Que a clareza divina oriente cada passo e que o caminho certo se torne visível diante dos olhos. Mãe Santíssima, consagro agora minha vida inteira a Deus por suas mãos. Consagro o corpo, a mente, o coração e o espírito. Consagro o lar onde vivo, os bens que possuo, os planos que tenho e os sonhos que desejo realizar. Que tudo esteja sob o domínio do Altíssimo. Que nada fuja do plano divino. Consagro também o tempo, os dons e os caminhos. Que cada amanhecer seja sinal da presença divina, e que cada noite seja descanso abençoado. Que o trabalho seja abençoado, que as decisões sejam iluminadas, e que nenhuma porta se feche sem que uma melhor se abra. São Francisco de Assis, servo de humildade e luz, que sua intercessão fortaleça meu espírito. Que o exemplo de amor que marcou sua vida me ensine a buscar a simplicidade, a paz e a alegria espiritual. Que cada gesto e palavra sejam guiados pelo amor de Deus. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe da Esperança, continua desatando tudo que impede a plenitude da graça. Que minha vida, purificada e livre, seja sinal de fé, testemunho de libertação e instrumento de bênção para quem cruzar meu caminho. Protege cada pensamento, palavra e decisão. Que a tentação não encontre espaço, que a inveja não tenha morada, que o medo não tenha domínio. Que o poder de Deus se manifeste em cada área da existência. São Francisco, amigo da paz, intercede para que o coração aprenda a amar sem medida, a perdoar sem limites e a confiar sem hesitação. Que minha alma viva em sintonia com o Criador, e que minha presença traga serenidade aos que estão em desespero. Ó Mãe Santíssima, desata os nós que se encontram na saúde. Que o corpo seja renovado pela luz divina, que o espírito receba equilíbrio, que a mente seja limpa de toda preocupação. Que haja leveza e vitalidade em cada dia. Desata também os nós espirituais que me afastam da oração, que geram distração e desânimo. Que o amor de Deus volte a brilhar com intensidade, que a fé se torne viva e constante, que nenhuma escuridão interior tenha domínio. Que, diante de cada desafio, eu encontre coragem e serenidade. Que minha vida se torne instrumento de amor e que cada passo seja testemunho da presença de Deus. Nossa Senhora desatadora dos nós, São Francisco de Assis, rogo que estejam sempre ao meu lado. Que caminhem comigo pelos vales e montanhas da vida. Que não permitam que o desânimo, a inveja ou o mal consigam tocar o coração. Protejam minha casa, minha família, meu trabalho, meus sonhos e tudo o que amo. Que os dias futuros sejam cheios de bênçãos, que as portas permaneçam abertas e que nenhuma corrente consiga se levantar contra mim. Consagro agora, diante de Deus, minha história inteira. Que tudo o que vivi, tudo que vivo e tudo que ainda viverei pertença à vontade divina. Que nenhuma sombra consiga apagar a luz da fé. Que a paz do céu se instale definitivamente. Que a bondade de Deus guie cada passo. Que o amor da Mãe Santíssima envolva o coração. Que o exemplo de São Francisco inspire cada gesto. E que, em tudo, o nome de Deus seja glorificado. Amém.